Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham assim um belo dia. Bom tradição. E hoje, terça-feira, 28 de abril de 2026, a lição 5 de hoje, ela tem como título Estudo Profundo da Bíblia. O estudo das Sagradas Escrituras, para que uma pessoa possa absorver todo o conhecimento, todo o discernimento espiritual, a base de tudo isto chama-se fé. Isso exige que a pessoa tenha uma comunhão com Deus, né? Para que a leitura não seja uma leitura assim, intelectual das Sagradas Escrituras, mas sim que a pessoa tenha uma postura espiritual, onde ela deve aprender a ter o discernimento espiritual, perceber e entender as realidades espirituais, e a pessoa deve fazer assim essa leitura, essa busca para o conhecimento na Bíblia. Ela deve fazer assim com o coração aberto, o desejo ardente, né, de aprender e praticar. E estudar a Bíblia requer também de todos nós um local tranquilo, sereno, para que possamos ter uma conversa, né, uma oração com o Senhor, tranquila, né, sem barulhos, quieto, né? E importante é começar o estudo da Bíblia e terminar sempre, né, com uma oração, que é o fundamental de tudo isto, invocando o nome de Deus. E assim, meus amigos, minhas amigas, você não precisa ser um pastor, um teólogo para estudar a Bíblia, de forma alguma. Basta ter procedimentos para tal, né? Para que possa se aprofundar na palavra de Deus e que essa palavra venha preencher o seu coração de conhecimento e entendimento. E acima de tudo, né? Que você possa tomar um caminho da verdade, que você possa caminhar junto com o Senhor. E ao abrir essas escrituras, iniciando o estudo, sempre devemos compreender que nós temos um Pai que Ele está a nos ouvir, um Pai que nos ama, Ele quer nos ensinar. E para isso nós temos que iniciar com uma oração, que é o essencial do estudo das Escrituras, e para nós sentirmos que ao lermos a Bíblia, nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Senhor. O Espírito Santo, quando você clama na oração, Ele vem te ajudar, te dá os ensinamentos, os entendimentos que você precisa. Ao convidarmos o Espírito Santo para ser o nosso guia, né, o nosso professor, as distrações que talvez possam atrapalhar, elas perdem força, né? E o inimigo bate em retirada, ele se afasta. Nunca devemos estudar a Bíblia sem oração, que é o ponto importante de tudo isso. E somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância do que é fácil assimilar ou impedir que nós nos afastemos no sentido da verdade, ou talvez da difícil compreensão. O Espírito Santo é que pode realmente atuar e te dar realmente uma elucidação daquele ponto, daquele capítulo, daquele versículo que você está estudando. O segundo ponto assim importante, né, é você ler e escrever ali aquele versículo para um aprendizado, para que seja realmente memorizado, né, cada ponto, e ali fortalece a mente, né, o coração,
porque fica gravada aquela mensagem de Deus. O segundo ponto que é importante, né? O terceiro ponto que é importante é que você deve compartilhar todo o aprendizado que você tem, aquilo que elevou teus sentimentos, né? Que você compartilhe com as outras pessoas naquilo que você aprendeu. E assim também é um treinamento para você. Isso fortalece a mensagem do seu coração e que podem encorajar outras pessoas também a abrirem a palavra de Deus e estudarem. Para estudar a Bíblia, então, as Escrituras, com profundidade, necessita ter esses procedimentos. Não precisa ser realmente nenhum professor, nenhum teólogo, e nem mesmo um pastor, basta ter força de vontade, né? Se envolver em uma abordagem sistemática, né? Contextual, para você poder estudar, com princípios assim de leitura, para maior compreensão, sempre ler e escrever com atenção, porque a Bíblia ela própria se interpreta e elucida para você. Ela dá resposta para você, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Porém, existe um método, assim, uma sequência que é aquilo que nós falamos no início ali, que desejamos respeitar, que deve ser respeitado, devendo saber que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é um livro santo, que foi inspirado por Deus, onde Ele soprou as palavras para homens consagrados e santos para escrever e dar essa mensagem de amor para nós. Em primeiro lugar, ore e clame pela presença do Espírito Santo. Ao abrir as Escrituras, convide a terceira pessoa da Trindade para estar com você naquele momento, para ser realmente o seu guia, porque ele realmente é conhecedor de cada coração e ele pode dar a sabedoria para você, discernimento, para oferecer a você forças de entendimento. E o inimigo, Satanás, ele fugirá pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo ali, no momento em que você abre a Bíblia. Jamais abra a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo poderá lhe mostrar, te dar o entendimento e a direção do que você quer ali, o caminho da verdade, e assim não nos afastaremos da devida compreensão e correto. O segundo ponto define o contexto que tem o interesse da Bíblia, o capítulo e versículo que você se interessou, que você escolheu, deve ser analisado, né? Você estudar também o autor que escreveu ali, saber um pouco dele, a época em que ele escreveu, para entender a mensagem original, de como ele passou essa mensagem para você. O terceiro ponto, escreva, grife, ou destaque os versículos que você realmente te chamou a atenção, né? Que você se interessou. Anote as partes importantes e pontos que você conseguiu entender. Tente memorizar isso, gravar. O quarto ponto, leia normalmente os versículos escolhidos em espírito de oração, né? De reverência. Grife as ideias reveladas a você. E assim você passará a memorizar melhor. Haverá uma reflexão a cada momento que você lembrar daquele texto. Tente realmente memorizar essa passagem na sua mente. E, se possível, sim, você tenha assim, um caderno especial para você fazer essas anotações, ou talvez na própria Bíblia, como eu faço também, né? Porque ela possui algumas páginas em branco no final, que todos esses itens importantes eu escrevo ali. Mas que você anote também, né? Que você, cada vez que você tiver alguma dificuldade, você volta a ler ali e lembrar daquilo que você escreveu. São algumas editoras deixam assim algumas folhas no seu final das Sagradas Escrituras, né?
E é importante isso, porque na dúvida você se utiliza ali para ler. E também é bom se usar um dicionário, porque na palavra de Deus e na tradução do hebraico, às vezes tem algumas palavras difíceis do português que você nunca ouviu falar às vezes. É bom você ter esse dicionário para você dar esse entendimento, se acostumar a fazer isto, né? Ter esse hábito, né? Que nos ajuda a acalmar, a desacelerar os nossos corações, dar equilíbrio, entendimento. Nossa mente e nossos pensamentos passam a refletir aquilo que nós lemos nesse estudo da Bíblia. E o que temos se aprofunda num processo de observar, de interpretar a Bíblia, de responder o que Deus nos revela, porque o Espírito Santo está trabalhando em você. O quinto ponto é, ore com fervor mesmo, com clamor, principalmente de joelhos, clame para que Deus atue em você, para que Deus venha, envie o Espírito Santo. Diga, Senhor, eu não estou entendendo, envie o Santo Espírito, em nome de Jesus, me acuda. Reflita na sua vida, o seu relacionamento com Deus, mencione tudo isso, né? Os momentos que você já passou com Ele. O sexto ponto, que também é não menos importante, de você nesse momento de apóstolo da Bíblia, pensar e compartilhar essas verdades com outras pessoas, para você proclamar o Evangelho e também salvar as outras pessoas que estão realmente perecendo por falta de conhecimento. Pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus, exercitar o que você aprendeu é importante. E que Deus, com toda certeza, quando você faz isso, Ele derramará muitas bênçãos na sua vida. Porque quando o povo de Deus, pessoas separadas, né, estiverem estudando cada vez mais as Escrituras, crescendo na graça divina, essa pessoa obterá cada vez mais uma compreensão da palavra de Deus, obterá muitas bênçãos do Senhor e estará no caminho da salvação. Faça um estudo tópico, né? Aqueles que mais geram dúvidas na sua vida, na sua caminhada, como por exemplo a temperança, né? Que a Bíblia fala muito disso, né? O que devo fazer realmente com o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo? O que eu devo fazer também, outro assunto importante, a observância do quarto mandamento. Onde está isto? Sobre o santuário terrestre também é importante esse assunto, você estudar, escolher, saber como será a segunda vinda de Jesus, né? Qual é a situação dos mortos, né? Tem muitas pessoas que não sabem, né? Eles dizem lá, foi para a casa do Pai, está nos braços do Pai, que não é nada disso. A Bíblia diz totalmente diferente disso. E você precisa saber o que é a morte. E se você tem dúvida, você pode também buscar um missionário, um pastor, para sanar as suas dúvidas, esses pontos, de te auxiliar, ir na sua casa. Porém, a comprovação de tudo que eles falam, tanto pastor, missionário, qualquer pessoa, você mesmo tem que, após a saída deles, ir lá na Bíblia, conferir com oração, conferir, ver se realmente bate com a verdade, a veracidade das Escrituras. Ou seja, o que eles estão falando é verdade. O interessante é começar ali pelos evangelhos. Sabe, eu pelo menos comecei pelos evangelhos de João, por exemplo, que te abre a tua mente, porque ali fala muita teologia ali, né? De Marcos e Lucas, né? O médico Lucas, que eles são detalhistas na história de como ocorreu tudo isso, é importante. E Mateus já é mais ético, né? Então você precisa, né, saber disso. Precisa saber essas verdades que vai te abrir tua mente. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.